Shabbat Shalom, hoje nós vamos tratar acerca da Parashá Shemini, que compreende o Sefer Vaikra, o livro de Levítico, capítulo 9, verso 1, ao capítulo 11, verso 47. Shemini significa oitavo, e o nome desta Parashá advém do texto de Vaikra Levítico 9, verso 1, cujo texto assim dispõe: Vaihi Bayon Hashemini Kara Moshe le Aharon ulebanav uleziknei Israel. Traduzindo, no oitavo dia chamou Moshe e Aharon e seus filhos e os anciãos de Israel. Isto está no capítulo 9, verso 1. Então, Shemini significa no oitavo, porque no oitavo dia Moisés, ele chama Aharon, os seus filhos, e chama também os anciãos de Israel. E nós vimos na Parashá passada que Aharon e seus filhos se consagraram ao Eterno por 7 dias. E a Parashá de hoje fala sobre o oitavo dia, Shemini, oitavo. E, segundo o comentarista Rashi, no oitavo dia, ou seja, Aharon e seus filhos se consagraram durante 7 dias. No oitavo dia, ocorreu a inauguração do Mishkan, do tabernáculo, consoante os relatos de Shemot, Êxodo, capítulo 40. Então, de acordo com Rashi, este oitavo dia foi o dia em que foi inaugurado o Mishkan, o tabernáculo, e esta inauguração ela é descrita com mais detalhes em Shemot, Êxodo, capítulo 40. E nós lemos que no oitavo dia, Shemini, houve o oferecimento de diversos tipos de sacrifícios ao Eterno. E isto marcou a inauguração do Mishkan, do tabernáculo. Shemini significa oitavo. E qual é o significado do número 8? Bem, vamos ver primeiramente o número 7 e depois o número 8. Lecionam os rabinos que o número 7 representa um ciclo completo. Tanto é que a semana ela possui 7 dias. Então, 7 é o número de um ciclo completo. E, por sua vez, o número 8 representa aquilo que vem depois do ciclo natural. Ou seja, o número 8 ele aponta para um reino espiritual mais sublime. Explicam os rabinos que o número 8 significa aquilo que é infinito e divino. Agora vejam, existe algo chamado gematria, e a gematria é o estudo dos números por meio das letras hebraicas. Cada letra hebraica possui um valor numérico, e nós podemos estudar uma palavra pegando cada letra, vendo o valor numérico desta letra, fazendo um somatório e muitas vezes reduzindo a um valor final. Então vejam que interessante. O nome Yahweh, o tetagrama, se você soma as letras, nós temos o número 26. 26. Agora, se eu pego o número 26, 2 mais 6, eu chego ao número 8. Então, o valor gemátrico do nome Yahweh, o nome do Eterno, o número do Eterno é o número 8. Por sua vez, Davar significa palavra, a palavra do Eterno. Então, Davar, que é a palavra do Eterno, possui o valor numérico de 206. Se eu pegar o número 206, 2 mais 0 mais 6, eu também chego ao número 8. Então, que interessante, o Eterno possui o valor numérico 8. Davar, que é a palavra do Eterno, possui também o valor numérico 8. E por sua vez, Yeshua, se você fizer o somatório e reduzir, e for somando os números, Yeshua também possui valor numérico 8. Conclusão: o Eterno,
a palavra do Eterno e Yeshua são representados pelo número 8. E ensinam os rabinos ortodoxos que o número 8 significa infinito e divino. Então, o Eterno é infinito e divino. A palavra do Eterno, que também é o número 8, representado pelo número 8, Davar, a palavra, também é infinita e divina. E Yeshua também é infinito e divino. E mais, os rabinos explicam que quando dois seres possuem o mesmo número, significa que eles formam uma unidade, eles são idênticos. Então, o Eterno é representado pelo número 8. Yeshua também é o número 8. 8 é igual a 8. Logo, Yeshua é igual ao Eterno, pois Yeshua é o próprio Eterno. Tanto é verdade que Davar, palavra do Eterno, Davar também é representada pelo número 8. Então, palavra é igual a 8 e Yeshua é igual a 8, pois Yeshua é a própria palavra do Eterno. Como escreveu Yohanan João, e no princípio era a Davar, era a palavra estava com Elohim, e a palavra era o próprio Elohim. Isto está em Yohanan João, capítulo 1, verso 1. E já no capítulo 14, já no verso 14, João 1.14, Yohanan João fala que a palavra que é Yeshua se fez carne e habitou entre nós. Então, é muito interessante que o Eterno, Yeshua e a palavra, todos são representados pelo número 8, porque todos eles são iguais, né? Tanto é que na obra racídica Tania está escrito que o Eterno e a sua Torá são uma pessoa, uma entidade só. O Eterno e a Torá formam uma única entidade. E a Torá é a própria palavra do Eterno. Então, o Eterno, ele é igual à sua Torá, o Eterno é a sua própria palavra, e a palavra do Eterno é Yeshua, porque Yeshua é a palavra viva, Yeshua é a Torá viva, Yeshua é o Eterno que se fez carne e habitou entre nós. Outra coisa interessante ainda neste capítulo é que na inauguração do Mishkan do Tabernáculo, nós lemos, tanto no capítulo 9, verso 6, quanto no capítulo 9, verso 23 de Vaikra, Levítico, está escrito que a glória do Eterno iria aparecer ao povo, a glória do Eterno iria se manifestar, iria aparecer ao povo, e está escrito na Torá que a glória do Eterno de fato apareceu. Então, a glória do Eterno ela foi vista por todos. Segundo o Targum, quem apareceu ao povo foi a Shekhinah do Eterno, ou seja, a presença do Eterno, que ela foi vista por todo o povo de Israel. Agora vejam, o Targum associa muitas vezes a palavra do Eterno à própria Shekhinah, à própria presença do Eterno. Então, para o Targum, a Shekhinah, a presença do Eterno, é a própria palavra do Eterno. E nós sabemos que a palavra do Eterno é Yeshua. Então, Yeshua é a Shekhinah, ele é a presença, é a manifestação do Eterno perante os homens. Já no capítulo 10 de Vaikra de Levítico, nós percebemos que os filhos de Arão, Nadav e Avihu, eles apresentam-se ao Eterno com Esh-Zará, com fogo estranho. E por isto um fogo sai da presença do Eterno e eles são mortos. Então a Torá narra que Nadav e Avihu, eles se apresentam ao Eterno e oferecem um fogo estranho, Esh-Zará.
e o Eterno mata os dois. E daí vem a pergunta: qual é a razão de o Eterno ter fulminado Nadav e Avihu? Rashi, o Midrash e Rab Ishmael, eles explicam o seguinte, que Nadav e Avihu, eles entraram no Mishkan, no tabernáculo, embriagados por vinho. E é por esta razão que eles foram exterminados pelo Eterno. Tanto é assim que após a morte de Nadav e Avihu, o Eterno falou para Aharon, e isso que eu vou ler está em Vaikra, Levítico 10.9. O Eterno fala: vinho e bebida fermentada não bebereis tu e teus filhos, quando entrareis na tenda do encontro, o Hel Moed, para que não morram. Isto será estatuto perpétuo para todas as gerações. Então, Vaikra Levítico 10.9, logo depois a morte de Nadav e Avihu, o Eterno ele exorta Arão, dizendo que vinho e bebida fermentada não poderiam ser bebidos pelos Koanim, pelos sacerdotes, quando eles entrassem na tenda do encontro para servir ao Eterno, porque se eles entrassem embriagados, eles seriam mortos. Então esta é a razão pela qual Rashi, o Midrash e Rab Ishmael explicam que Nadav e Avihu eles entraram embriagados no Mishkan, no tabernáculo, e daí eles foram exterminados pelo Eterno. É por esta razão que no capítulo 10 de Levítico, verso 10, após a morte e após o Eterno exortar que os Koanim, os sacerdotes, não poderiam entrar na tenda embriagados, logo o verso seguinte, que é o Levítico 10.10, o Eterno fala: o lehavdil ben hakodesh uven hahol uven hatame uven hataor, para fazer separação entre o santo e entre o profano, entre o impuro e o puro. Então, moral da história: Nadav e Avihu, eles foram exterminados por servirem ao Eterno embriagados. Ou seja, eles não tiveram reverência, não tiveram respeito ao Eterno. E em Levítico 10.10, o Eterno diz que ele quer que haja o lahavdil, uma separação entre o que é santo e entre o que é profano, entre o puro e o impuro. O Eterno quer que seus servos sejam santos, puros, e que vivam afastados daquilo que é profano, impuro, mundano. Hoje em dia, é impressionante que muitas pessoas ditas religiosas vivem uma existência carnal, mundana, razão pela qual no futuro terão que prestar contas junto ao Eterno. Há pessoas que dizem seguir a Torá, mas vivem na carne, no pecado, o que é abominável. Ninguém irá zombar do Eterno e ficará impune. Existem milhões de cristãos carnais e ímpios, e isto também ocorre no judaísmo ortodoxo, no judaísmo messiânico, e também até mesmo em relação a falsos nazarenos. Há muitas pessoas que se dizem nazarenos, netzarim, mas são falsos. Não importa o rótulo, o nome. O fato é, os impuros não herdarão o reino de Elohim. Há pessoas que dizem seguir a Torá da boca para fora. E estas pessoas não escaparão do juízo do Eterno. Eu queria também destacar neste capítulo 10 uma coisa que me chamou a atenção. Arão, ele perdeu 2 filhos no mesmo dia, que foram mortos, executados pelo Eterno. Quem tem filho ama os seus próprios filhos.
E Arão, ele perdeu os seus filhos que foram executados, exterminados pelo Eterno. E, obviamente, Arão amava os seus filhos. Então, se Arão fosse um homem carnal, ele iria se revoltar contra o Eterno, pois o Eterno matou os seus filhos. E eu conheço pessoas que por muito menos dão as costas para Elohim. Como pai, Arão perdeu 2 filhos amados, e se ele fosse um homem carnal, ele iria ficar aborrecido com o Eterno. Mas não, diz a Torá que Arão ficou em silêncio. Ou seja, Arão, ele compreendeu que o juízo do Eterno sobre seus filhos foi um ato justo, correto. A tendência dos pais é querer proteger os seus filhos, passar a mão na cabeça, defendê-los por seus erros. Mas Arão não fez isso, pois reconheceu que o Eterno foi bom e justo ao matar os seus 2 filhos amados. O Eterno foi justo, pois Nadav e Avihu desrespeitaram Elohim ao lhe prestar o serviço totalmente embriagados. E nós sabemos em Corintaya Aleph, 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 a 10, Paulo escreveu que os bêbados não herdarão o reino de Elohim. A Torá não proíbe o consumo de bebida alcoólica, mas a Torá proíbe a bebedeira, a embriaguez, ficar bêbado. Tanto é que Yeshua, nós lemos nas Bessorot, nas Boas Novas, que Yeshua bebia vinho, mas nós não lemos que Yeshua e seus discípulos ficaram embriagados. Então, nós lemos que Yeshua bebia. Você pode beber vinho, agora a embriaguez ela é proibida. Os bêbados não herdarão o reino de Elohim, conforme o texto que eu citei de Coríntios. E agora nós vamos entrar no capítulo 11, que para mim é um capítulo fundamental desta paraxá, que ele versa sobre as leis alimentares. O Eterno estabeleceu uma série de leis dizendo o que a pessoa pode e o que a pessoa não pode comer. Primeiramente, nós temos que saber que a alimentação ideal que o Eterno estabeleceu foi a alimentação vegetariana, conforme nós percebemos no Gan Eden, no Jardim do Éden. Em Bereshit, Gênesis, capítulo 1, verso 29, o Eterno disse para o homem: eu dou a vocês como alimento toda a planta que produz sementes e todo tipo de fruto com sementes. Então, neste texto, o Eterno estava dando só plantas, sementes e frutos para o homem no Éden. Tanto é que antes de Adão pecar, não havia morte. Adão não podia matar nenhum animal para comer. Então, o Eterno, não havia morte no mundo antes do pecado de Adão. Adão foi criado para ser eterno. Logo, a sua alimentação era vegetariana. Além de Bereshit Gênesis 1.29, o próprio texto de Gênesis, capítulo 2, verso 16, diz: olha só o Eterno falando: você pode comer à vontade toda a árvore do jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, mais uma vez, o Eterno afirma que Adão, ele podia comer somente de o fruto das árvores do jardim, menos, com exceção, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mais uma vez, o Eterno diz que a dieta do homem deveria ser vegetariana. Isto que eu estou explicando tem base nos rabinos.
todos os rabinos explicam que a alimentação ideal que o Eterno criou foi a alimentação vegetariana. Nós lemos isso, por exemplo, em Rashi, em Ibn Ezra, em Maimônides, Narmânides e mais recentemente em Rafael Hirsch, o grande rabino alemão. Todos eles lecionam que o Eterno quis que a dieta do homem fosse vegetariana. E este fato também consta do Talmud, no Masechet Sanhedrin 59b, ao explicar que Adão era vegetariano. Percebam que mesmo após o pecado do homem, o Eterno ordenou uma dieta vegetariana. Isto está em Bereshit, Gênesis 3, verso 18. Após a queda do homem, está escrito: e você comerá as plantas do campo. Então, o Eterno criou o homem para ser vegetariano. O homem pecou, o Eterno continuou ordenando o vegetarianismo. A autorização para comer carne somente veio com Noé. Na época de Noé, o Eterno reafirmou o vegetarianismo, porém o Eterno permitiu excepcionalmente o consumo de carne. Isto você lê em Bereshit, Gênesis, capítulo 9, versos 3 e 4. Por esta razão, muitos rabinos afirmam com razão que o Eterno queria que o homem fosse vegetariano, mas pela dureza do coração do homem, o Eterno abriu uma concessão para o consumo de carne, porém estabeleceu regras para este consumo. A dureza do coração do homem é bem retratada pelo fato de o Eterno ter permitido comer carne logo após o dilúvio. E nós sabemos que isto ocorreu após a destruição do mundo, que estava repleto de pecado. Você percebe com muita clareza o seguinte: nós sabemos que a geração do dilúvio era tão ímpia, tão má, que o Eterno destruiu o mundo com as águas. Logo, isso marca uma dureza no coração. E daí o Eterno, sabendo que o homem é de dura cerviz, ele chega para Noé, após o dilúvio, e permite excepcionalmente o consumo de carne. Por quê? Porque o coração do homem é duro. Muitos rabinos, por este motivo, explicam que o Eterno almeja o vegetarianismo, pois não seria ético destruir a criação para sobreviver, já que é possível a sobrevivência por meio da dieta que o Eterno criou no Éden. Ou seja, o Eterno não gosta, repito, o Eterno não gosta da crueldade e do extermínio de animais inocentes. Os rabinos explicam o seguinte: o Eterno queria que o homem fosse vegetariano. Porém, o Eterno sabe que o homem é de dura cerviz, de duro coração. Então o Eterno, ele dá o vegetarianismo, mas ele abre uma exceção e permite o consumo de carne. Mas mesmo o consumo de carne, existem regras, que nós vamos estudar essas regras em Vaikra, Levítico 11. Você não pode comer tudo o que você quer. O Eterno quer o vegetarianismo, mas se você não quiser ser vegetariano, em razão da dureza do coração, então o Eterno ele estabelece uma série de condições. Por exemplo, o rabino Avraham Isaac Kook, que foi rabino-chefe do pré-estado de Israel, ele ensina que o Eterno é tão misericordioso para com os animais que a concessão para o consumo de carne foi somente temporária, enquanto os seres humanos tivessem o coração endurecido, pois chegaria, diz o rabino Kook,
a era brilhante, em que todos iriam conhecer o Eterno, do maior até o menor, e então as pessoas voltariam a ser vegetarianas. O Rabino Kook, que escreveu uma obra muito profunda sobre alimentação, ele explica que a vontade do Eterno sempre foi o vegetarianismo. Por quê? Porque não é ético você matar um animal inocente. Quando você mata um boi, quando você mata uma galinha, você está destruindo aquilo que o Eterno criou. E você está destruindo a própria criação do Eterno. Você está matando, exterminando um ser vivo. E quem deu a vida foi o Eterno. Somente quem deu a vida tem o direito de tirar esta vida. Se eu não dei a vida a um boi, eu não tenho o direito de matar este boi. Então o Rabino Kook, ele explica tudo isso e fala, logo o Eterno quer o vegetarianismo. Mas o Eterno sabe que nós temos um coração duro. E por esta razão o Eterno ele concede temporariamente o consumo de carne. Mas, diz o Rabino Kook, haverá uma época em que todos voltarão a ser vegetarianos. Isto que o Rabino Kook fala, isso é verdade. Por quê? Porque quando Yeshua retornar, diz Apocalipse, que um dia a morte será destruída. Não haverá mais morte na face da terra. Isso falou também Yeshayahu, Isaías e vários outros profetas. Então, quando não houver mais morte no planeta Terra, ninguém mais poderá matar os animais. Logo, se ninguém vai poder matar os animais, todos voltarão a ser vegetarianos quando Yeshua retornar. Mas, obviamente, isto não impede de você ser vegetariano hoje. Por quê? A alimentação ideal é vegetariana. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte ponto. A regra geral de alimentação à luz das Escrituras é: se alguém é vegetariano, sua alimentação está correta. Mas, se você não é vegetariano, existem várias regras estabelecidas pelo Eterno e que você terá que obedecer. Se você não quer ser vegetariano, você terá que obedecer inúmeras regras e nós iremos estudá-las. Uma palavra que aparece muito, é kasher em hebraico ou kosher em Yiddish. Você vai ver muito no judaísmo. Kasher em hebraico ou kosher em Yiddish significa algo que é legal, lícito, apropriado. Então, comida kasher é uma comida lícita, uma comida que é aprovada à luz das Escrituras. Disse o escritor israelense Pinchas Peli: as leis de kashrut, ou seja, as leis de alimentação lícita, elas ensinam que a primeira preferência de um judeu deve ser por comida vegetariana. Entretanto, se um indivíduo for incapaz de controlar os seus desejos por carne, esta deverá ser kasher, lícita, o que servirá para lembrá-lo de que foi sacrificada uma criatura de Elohim, que a morte de um animal não deve ser causada à toa, e que é proibido matar por esporte. Então, muitos ortodoxos, muitos são vegetarianos. Agora, se você não quiser ser vegetariano, você vai ter que obedecer às regras de Vaikra Levítico 11, que são regras, Levítico 11, regras de uma alimentação não vegetariana. Vamos estudá-las. Primeira regra, sobre os animais terrestres. Levítico capítulo 11, versos 1 a 8. A regra é: somente é possível alimentar-se de animais que tenham o casco fendido, ou seja, a pata dividida, e rumine. Ou seja, o animal terrestre ele tem que ter dois requisitos cumulativos. Ele tem que ter tanto o casco fendido
a pata dividida, mas não só isso, ele também tem que ser um animal ruminante. Então, quais os animais que preenchem esses dois requisitos, casco fendido e ruminante? Você pode comer o gado bovino, ovelhas, veados e bodes. Agora, observem, há animais que ruminam, mas eles não têm o casco fendido. Logo, eles são proibidos. Exemplo, camelo, coelho, lebre. Muita gente come coelho, isto é proibido pela Torá. E por outro lado, há animal que tem o casco fendido, mas ele não rumina. Logo, ele também é proibido. E o exemplo clássico é o porco. A Torá proíbe comer porco. Você está proibido de comer porco, presunto ou qualquer derivado de porco. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, muitas pessoas dizem, eu não como porco, e batem no peito. Mas tomem cuidado, por quê? Porque muita gente não come porco, mas come produtos feitos à base de gelatina. E a gelatina, quase todas as gelatinas possuem colágeno. E o colágeno, ele é feito com ossos e couro de bois e de porcos. Então, produtos com gelatina quase todos levam colágeno. E o colágeno é feito de porco. Então, eu, Tzadok Ben Derer, eu não como nada que tenha gelatina com colágeno, porque aí eu estarei ingerindo porco. Então fique ligado, porque chiclete, se você com quase todos os chicletes, pode ler a composição, eles vão ter gelatina, colágeno. Então isso é proibido. Vejam, existem algumas gelatinas raríssimas que não têm colágeno. Aí você pode comprar essa gelatina, mas 99,9% tem colágeno. Então fiquem ligados, porque o chiclete, né, vai ter o colágeno, a gelatina. Barra de cereal. Muita gente fala, eu tô fazendo dieta, tô comendo barrinhas de cereal. As barras de cereal, quase todas elas têm isso. Iogurte. Iogurte também é um perigo. Muitos iogurtes têm composição gelatina com colágeno. Né? Eu li gelatina, eu já fico com a antena ligada. Então, iogurte também, que parece algo inofensivo, quase todos eles têm porco. Não é? Minha esposa, que ela já faz uma pesquisa legal no supermercado, né? Você tem que ler a composição dos alimentos no mercado. Você vai perder tempo? Vai. Mas você tem que ler cuidadosamente, porque você acha que não está comendo porco, mas você compra um iogurte, você come uma barrinha de cereal, masca um chiclete, você está ingerindo porco. Bem, a segunda regra, então, repito, leiam as instruções alimentícias de tudo que você come. A segunda regra está em Vaikra, Levítico, capítulo 11, versos 9 a 12. Regras sobre os animais aquáticos. Você só pode comer os animais aquáticos que tenham dois requisitos. Barbatanas e também escamas. Não é qualquer peixe. Muita gente fala, o peixe é lícito. Não. Só é lícito o peixe que tenha escamas e também barbatanas. Então, é lícito comer quais peixes que tenham barbatanas e também escamas? Você pode comer anchova, atum, salmão, bacalhau, badejo, cavalinha, corvina, dourado, garoupa, manjuba, namorado, pescada, robalo, sardinha, tainha, truta e outros. Você pode comer tudo isso. Agora, fiquem atentos, porque há animais aquáticos que eles têm barbatana, mas não têm escama. Por exemplo, o tubarão,
Você, né? Em Fernando de Noronha, há pessoas que comem bolinho de tubarão, chamado bolinho de tubalhau. Não pode comer tubarão. Você não pode comer tubarão, não pode comer cação, bagre, baleia, não é? E também os frutos do mar, você não pode comer porque eles não têm barbatanas e também escamas. Então você não pode comer frutos do mar. Você não pode comer camarão, não pode comer lagosta, não pode comer ostra e os frutos do mar em geral. Tudo isto é proibido pela Torá. Terceira regra são as aves proibidas. Em Vaikra, Levítico 11, versos 13 a 19, há uma lista de aves proibidas. Por exemplo, não pode comer águia, abutre, avestruz, gavião, morcego, cegonha. Agora, o que não é proibido é permitido. Então, você pode comer frango, galinha, ganso, pato, peru. Esses animais são lícitos. A quarta regra são os insetos permitidos e proibidos. Vaikra, Levítico 11, versos 20 a 22. Então, há uma lista de coisas proibidas. Em regra, há a proibição da ingestão de insetos. Porém, há exceções. Por exemplo, o gafanhoto. A Torá admite o consumo de gafanhoto. E, né, todo mundo lembra, né, que o Hanan Ramatbil, João o Imersor ou João Batista, ele comia gafanhoto. E isto é permitido pela Torá. A Torá abre esta exceção. Não é? Porque ela fala do animal que tem patas longas e dá uma descrição do animal, e o gafanhoto ele está nessa descrição. Aí você vai me dizer, estas regras, né, de insetos, elas são óbvias, porque aqui no Brasil ninguém come mosca, ninguém come inseto, né, ninguém faz um ensopadinho com mosca, com mosquito. Agora, vejam só, realmente, aqui no Brasil ninguém tem hábito de comer mosca, mosquito. Então essas regras de insetos, elas são óbvias aqui no Brasil. Agora, tomem cuidado, porque existe um inseto que é proibido e que muitos alimentos aqui no Brasil são feitos com este inseto. Ele possui vários nomes. Anote aí, tome nota. Ele é chamado de vários nomes. Cochonilha, ou carmim, ou ácido carmínico, ou E120, ou vermelho 3, ou vermelho 4, ou cochineal, ou corante C.I. Todos esses são nomes de um inseto que é usado como corante natural. Então, esse inseto é um inseto proibido e ele é usado como corante natural de produtos que sejam de um tom vermelho, rosa ou até mais ou menos a cor do mamão. Então, praticamente todos os iogurtes de morango, mamão, frutas vermelhas e também sorvetes, chicletes, biscoitos de morango, balas, praticamente todos os alimentos que têm uma cor vermelha, rosada ou cor de mamão, você pode ler que você vai encontrar na composição esses nomes: cochonilha, ou carmim, ou ácido carmínico, ou E120, ou vermelho 3, ou vermelho 4, ou cochineal, ou corante C.I. Gente, você vai no supermercado, você pega o iogurte, você lê, você vai encontrar esses nomes. Isto é um inseto. Biscoito de morango também é um perigo. Você está comendo inseto proibido pela Torá e nem sabe. Essa cochonilha é um grande vilão na alimentação. Ele é uma praga. Por quê? Porque quase tudo no supermercado leva essa tal de cochonilha. É impressionante. Iogurte, eu compro iogurte
Para eu achar um iogurte que não tenha cochonilha é muito difícil, mas dá para achar, mas é muito difícil. Agora, por exemplo, já que essas coisas têm cor vermelha ou rosa, se eu compro, sei lá, um iogurte natural ele é branco, então ele não tem cochonilha. Então, iogurte branco não tem cochonilha, sei lá, iogurte de coco não tem cochonilha. Mas aí tu tem que ficar atento, porque às vezes não tem cochonilha, mas às vezes o iogurte é branco e ele tem gelatina com colágeno. Aí vai ter porco, né? Então você tem que ficar ligado. Eu sempre dou uma dica. Viu qualquer coisa de cor vermelha ou rosa ou parecida, ligue a sua antena, porque 99% deles terão cochonilha, que é algo proibido pela Torá. Então, pela própria cor do alimento, aí tem muita gente que lê, né? Você compra um biscoito de morango, aí vem assim, corante natural. Aí a pessoa fala, pô, que bonito, o corante é natural. Mas vem assim, corante natural de carmim, que é um inseto, por isso que eles dizem que é natural, da natureza. Ou biscoito de morango, corante natural, com cochonilha. Aí tem gente que compra todo bobo o biscoito. Ah, esse biscoito de morango, ele é natural. Natural nada, ele é feito com um inseto proibido pela Torá. Então, fujam, tomem muito cuidado, gente. Sorvete de morango, cruz credo, tudo isso, praticamente todos levam cochonilha. A quinta regra fala sobre os animais quadrúpedes, que andam sobre suas patas, e eles são proibidos. Vaikra, Levítico 11.27. Então você não pode comer gato, cachorro. Isso é óbvio, né? Não pode comer gato, cachorro. Infelizmente, na Ásia, no continente asiático, muitas pessoas comem gatos e cachorros. E, por exemplo, nas Filipinas, que é um país cristão, as pessoas matam o cachorro para comer. E elas dizem, eu como cachorro porque a lei foi abolida, Jesus aboliu a lei. Gente, matar o próprio cachorro para comer. E não são pessoas que estão passando fome, não. O camarada tem uma boa condição financeira, mas ele mata o próprio cachorro para comer e o camarada é cristão. Gente, Yeshua não aboliu as leis alimentares, e isso eu vou explicar daqui a pouco. Não pode comer gato e cachorro. Nada de churrasquinho de gato. Sexta regra. Proibição de comer animais que rastejam sobre seus ventres. Vaikra, Levítico 11, versos 29 a 31. É proibido comer animais que rastejam sobre seus ventres, ou seja, cobras, lagartos, roedores, enguias, etc. Existem várias outras regras nesse capítulo 11 de Levítico, mas eu estou dando apenas as principais, tá bom? Eu dei 6 regras que são as principais, as outras são regras acessórias, mas vale a pena você estudar tudo. Mas com o que eu expus, você resolve 99% dos seus problemas. Agora, repito, se você é vegetariano, né, você está numa boa situação, porque comer vegetais, comer tudo vegetariano, tudo que é vegetariano você pode comer. Outra regra que está em Vaikra, Levítico 11.33. Se algo impuro cair em uma panela, tudo o que estiver nela se tornará impuro e a panela deverá ser quebrada. Logo, você não pode cozinhar os alimentos puros em uma panela que foi usada para alimentos proibidos, né? Então, se você tem a comida, a mosca caiu na panela, ela tornou impuro tudo o que está ali dentro. Você não pode, também você não, né, uma panela, sei lá, o camarada ele fez um porco na panela, você não pode usar essa panela para preparar o seu alimento lícito, kasher. Uma outra regra que eu não vou falar hoje, mas eu já expliquei na semana passada, é a proibição de comer carne, a proibição de comer sangue e gordura. É proibido sangue e gordura, isso nós já vimos na semana passada.
E também há uma outra regra fundamental e que não está na Torá escrita, porém ela sempre fez parte da tradição do nosso povo. E dizem os rabinos que Moisés, ele recebeu esta instrução oralmente do Eterno. Eu vou falar agora uma lei que ela não está na Torá escrita, mas ela sempre fez parte da tradição do povo de Israel. E é uma lei importantíssima, que é a lei de Sheritá. Gente, essa lei é fundamental e muitos judeus messiânicos passam por cima desta lei e é importantíssimo. Esta lei de Sheritá é a chamada lei do abate. O que é isso? Ainda que um animal seja lícito, por exemplo, o boi, você pode comer o boi. Mas ainda que o boi seja lícito e você pode comê-lo, mesmo assim você não pode comer qualquer boi. Você não pode, o boi é lícito, então eu vou no supermercado, eu compro a carne de boi e como. Você não pode, o boi é lícito, eu vou na churrascaria e como a carne do boi. Não é qualquer boi que você pode comer. Você somente pode comer a carne lícita se o animal ele foi abatido, se ele foi executado de uma maneira indolor. Existe uma técnica judaica, a Sheritá, que é a lei do abate, que é um método de se abater o animal sem sofrimento. Por quê? Há uma faca afiadíssima e é desferido um golpe em um local exato, e este golpe ele resulta em perda instantânea da consciência do animal. Ou seja, o animal ele não sente dor, o animal morre sem sentir dor. O shoret é um judeu profissional neste tipo de abate, e ele tem que ser um homem temente ao Eterno, pois ele matará o animal sem que o animal sofra, já que o shoret ele entende que a vida do animal ela é sagrada. Então, a regra de Sheritá diz: se o animal sofreu, a carne é impura. Além do mais, o sangue do animal ele tem que ser vertido sobre o solo, tem que extrair todo o sangue do animal. Isto está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 15, verso 3. Então, o shoret ele faz esse ritual de extrair o sangue do animal, e posteriormente é uma técnica para se extrair todo o sangue que estiver retido dentro da carne. Então você também tem que saber, é um procedimento salgando a carne para extrair o sangue, pois nós sabemos que a ingestão do sangue ela é proibida. Então este é o motivo de você ser proibido pela Torá de comprar carne no supermercado ou no açougue. Por quê? Porque a carne do supermercado ela não passou pelo processo de Sheritá, do abate sem dor. A carne do supermercado e do açougue é uma carne impura, pois os animais foram abatidos de forma cruel. Eu vou colocar qualquer dia no site e no Facebook também. Aqui no Brasil os animais eles são mortos, o boi, eles são mortos com marretadas, com pauladas, com choque, com tiro. O animal ele morre agonizando. O abate do boi, da galinha também, a galinha fica se debatendo toda. É um método cruel. E o Eterno ele não gosta de crueldade contra os animais. É por isso que eu, Tzadok Ben Derer, né, quem me conhece sabe, minha alimentação é vegetariana. Minha alimentação é vegetariana e, excepcionalmente, eu me alimento de peixes lícitos. Só que houve uma época que eu era 100% vegetariano. E eu confesso a vocês que eu gostaria e que o Eterno me ajude a voltar 100% vegetariano. Então, eu atualmente sou vegetariano e de vez em quando como peixe. Mas eu gostaria até de abolir todo o peixe, porque como nós vimos,
O que o Eterno realmente quer é uma alimentação vegetariana. E até porque hoje em dia, na época de Yeshua, o peixe era pescado de forma artesanal. Hoje em dia a pesca é uma pesca predatória. Eu conheço muito, né? Porque eu, nas horas vagas, eu sou mergulhador. Eu conheço muitos mares em vários pontos do mundo. A pesca ela é predatória. É uma pesca cruel, o que também está errado. Então, até o peixe que é lícito, se houver uma pesca predatória, não será lícito. É a razão pela qual eu estou em processo de retorno ao vegetarianismo completo. Então, eu repito, se você quiser comer carne vermelha, se você quiser comer frango, você terá que ir em um local judaico especializado que tenha o selo kasher. Não é? Os mercados não vendem carne kasher. Eu moro no Rio de Janeiro, né, na Barra da Tijuca. Muitas pessoas não sabem disso. Eu moro na Barra da Tijuca. Na Barra da Tijuca existe um supermercado que até vende carne kasher. É uma seção só de produtos judaicos. Então aí você pode comprar. Eu nunca comprei lá porque eu não como carne vermelha. Mas lá tem a carne e o frango, uma seção só judaica com o selo kasher. Mas os mercados brasileiros, de um modo geral, não vendem. Então eu repito, você não... né? Eu digo isso, há uma congregação judaica messiânica que é do lado de uma churrascaria. As pessoas saem da congregação e vão comemorar na churrascaria. Isso está errado. Por quê? Porque a carne da churrascaria, ela não é kasher. O animal foi abatido a marretadas. Então, violou a lei de Sheritá. 2. Na churrascaria, a carne não houve a extração de sangue no procedimento adequado. Então, a carne também não é kasher. 3. Não se cumpriu o ritual de Devarim, Deuteronômio capítulo 15, verso 23, que é o procedimento de extrair o sangue e vertê-lo no solo. Então a carne do mercado, a carne do açougue, a carne da churrascaria, elas são impuras. E se você atualmente está consumindo este tipo de carne, você tem que começar a refletir sobre isto, porque você está cometendo atos abomináveis perante o Eterno. Você vai, né, o Eterno vai te dar um tempo, mas você terá que tomar uma posição. Ou você vai continuar de uma forma impura, o que é abominável, ou você vai endireitar a sua vida. Eu digo, techuvá não acontece do dia para a noite. Não é em um estalar de dedos que você muda. Mas você tem que se preocupar com a sua alimentação. Isso é muito importante. Sua alimentação tem que ser uma alimentação bíblica, uma alimentação à luz das Escrituras. E daí vem a pergunta, por que o Eterno deu leis alimentares? Por que essas leis alimentares? Alguns estudiosos dizem que é por questão de saúde. O Eterno sabe que alguns animais fazem bem, outros fazem mal, então ele usou um critério de saúde. Mas outros estudiosos afirmam que o aspecto não é apenas de saúde, o aspecto também é espiritual. Eu, particularmente, acho que o aspecto é espiritual, que a alimentação não tem nada a ver com saúde. A alimentação ela vai muito além, o aspecto é o espiritual. E aí vem a pergunta, por que a forma como nós nos alimentamos afeta a nossa espiritualidade? Por que a alimentação correta pode fazer uma pessoa mais espiritual? Existem várias razões. A primeira razão é a seguinte. Nós nos alimentamos todos os dias, sabendo que existem alimentos proibidos. Isto nos dá uma autodisciplina, pois aprendemos a dominar os nossos desejos, tornando-nos senhores de nós mesmos.
Quem consegue controlar o apetite carnal para a alimentação estará treinado para vencer outras tentações. Quem diz não a um alimento proibido adquire força interior para dizer não a outras tentações. Disse Maimônides: as leis de alimentação nos condicionam a controlar nossos apetites e a não considerar a comida e a bebida como o motivo da existência humana. Então a questão é, você se alimenta todo dia, manhã, tarde e noite. Se você separa o alimento puro do alimento impuro, você desenvolve um instinto de autodisciplina. Você aprende a controlar os seus desejos, os seus apetites carnais, e isto lhe dará uma força para dizer não a outras tentações, não é? Por exemplo, o camarada, né, que isso tem até estudos, né? O meu tempo é escasso, mas há estudos científicos até que o camarada que ele é vegetariano, ele consegue viver 100% de forma vegetariana, ele adquire uma força interior tão grande que isso lhe dá uma shalom, isso dá uma paz muito grande dentro dele e ele consegue vencer outros tipos de pecados. Por quê? Porque comer, né? Todo mundo gosta de comer, todo mundo gosta. Comer, né, é algo muito gostoso. Então, se você controla o seu apetite de alimentação, você terá uma força interior para vencer outras tentações. A segunda razão da espiritualidade ligada à comida. O Eterno disse que o propósito de dar leis alimentares isso está em Vaikra, Levítico 11:17, fazer a distinção entre o impuro e o puro, e entre as criaturas que podem ser comidas e as que não podem. Então, a alimentação ela treina a nossa santidade, ou seja, a capacidade de elevarmos aqueles instintos básicos que compartilhamos com os animais a um nível espiritual superior. Os animais, tal como nós, necessitam de alimento. Entretanto, se elevarmos o ato mundano de comer através do cumprimento de uma lei rigorosa da Torá, nós transformaremos a satisfação física em uma satisfação espiritual. O ato natural e instintivo de comer deixa de ser algo terreno, mas se transforma em um ato espiritual, pois agimos em obediência à vontade do Eterno. A questão fundamental aqui é a seguinte: você come todo dia, manhã, tarde e noite. Comer é algo que não tem nada a ver, em tese, com a Torá. Mas se você separa o alimento puro do impuro, toda vez que você come, você está cumprindo um mandamento. Então, por exemplo, quando eu tomo café da manhã, eu estou cumprindo um mandamento. Por quê? Porque eu não como nada ilícito. Quando eu almoço, quando eu janto. Então, as alimentações que seriam atos naturais, quando você come cumprindo a vontade do Eterno, você está comendo, praticando um ato espiritual. Comer não é um ato natural. Comer é um ato espiritual, pois eu estou comendo, cumprindo a vontade do Eterno, cumprindo as leis alimentares. Por outro lado, o camarada que come porco, o camarada que compra a carne no açougue, o camarada que compra o frango no supermercado, no aviário, esse camarada ele está descumprindo a vontade do Eterno. A terceira razão. Vejam, a primeira regra que o Eterno ordenou ao homem no Éden está ligada ao alimento. O Eterno disse que Adão ele podia comer de toda a árvore do jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que o Eterno ordenou a Adão também vale para nós. Faça, ainda que você não compreenda o motivo,
para provar que você reconhece que Elohim tem mais conhecimento do que você. Adão comeu o que era proibido, pois se achou mais esperto do que Elohim. Diferentemente de Adão, nós devemos ser obedientes. Nós devemos evitar comer algo que o Eterno proibiu. E isto demonstra que nós aceitamos o que Elohim diz. Mesmo que nós não saibamos a razão, e isto também nos santifica. Ora, eu não como camarão. Aí o camarada sempre fala assim, né? Muitos ímpios chegam para mim, por que você não come camarão? Eu digo, porque isso está na Torá. Mas qual é o fundamento? Eu digo, ora, eu não sei por quê, mas eu só estou obedecendo à vontade do Eterno. Aí o camarada diz, você come porco? Eu, não. Mas tem um porco aqui que é limpinho, ele é muito bem feito, ele é saudável. Meu filho, eu não quero saber. O Eterno diz, não coma porco? Então eu não como porco. Mas qual é o fundamento filosófico para não comer porco? Não interessa. O Eterno disse, não coma, então eu não como. Acabou. Então a questão é, ainda que eu não saiba a razão das leis alimentares, não é? Eu vou cumprir a vontade do Eterno e isto irá elevar a minha santidade. Tanto é que logo depois de o Eterno dar as leis de alimentação, o Eterno dá as leis de alimentação e logo depois ele diz, Vaikra, Levítico 11:44, porque eu, Yahweh, o vosso Elohim, portanto, vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, eu sou Kadosh. Então, o Eterno, ele dá as leis de alimentação e logo depois ele fala que tudo isso ele deu para que nós sejamos Kedushim, para que nós sejamos santos. Vejam só, o Eterno associa a santidade à alimentação. Tanto é que esse versículo de Levítico 11:44, ele é dado no capítulo de alimentação. O Eterno está querendo dizer, se você obedecer à lei de alimentação, você será santo. Se você desobedecer, você não será santo. E nós sabemos por Ivrim, Hebreus, que sem Kedushá, sem santidade, ninguém verá Elohim. Ninguém impuro herdará o mundo vindouro. Então, vejam, muitas pessoas brincam com as leis alimentares, mas as leis alimentares elas podem definir a vida eterna. Por quê? Porque o Eterno disse que a santidade está associada à alimentação. E para finalizar a Parashá, eu gostaria de abordar o último tópico, que é o seguinte: Yeshua revogou as leis alimentares? A resposta é não. Yeshua não revogou as leis alimentares. Por quê? Yeshua disse que não veio para revogar nada da Torá. Isto está em Matitiahu, Mateus, capítulo 5, versos 17 a 19. Yeshua falou que não veio nem para tirar um Yud, que é a menor letra do alfabeto hebraico. Yeshua não revogou nada da Torá e as leis alimentares, elas estão na Torá. Logo, as leis alimentares, elas não foram abolidas. Muitos cristãos dizem, Yeshua aboliu as leis alimentares. E aí os cristãos usam o texto de Marcos, capítulo 7, verso 19, que diz, ele, Yeshua, declarou puros todos os alimentos. Então, o cristão ele pega esse versículo que diz que Yeshua declarou puros todos os alimentos e eles dizem que Yeshua revogou. Mas, eu já falei semana passada e repito, este texto ele não existe nos manuscritos em grego, não existe também nos manuscritos em aramaico e nem no siríaco antigo. Este versículo ele foi inserido de má fé por algumas editoras cristãs.
Tal verso, tanto é que esses versos aparecem em algumas Bíblias. Em outras Bíblias ele não aparece. É muito interessante. Se você pegar várias Bíblias em português, essa cláusula, ele declarou puros todos os alimentos, tem Bíblia que isso aparece e tem Bíblia que isto não aparece. Por quê? Porque eu já li, gente, eu já pesquisei, isto não existe em nenhum manuscrito. Isto foi uma invenção das editoras para fazer que você caia em desobediência. Então, esse versículo, se tiver na tua Bíblia, você risque. Você fala, mas será que eu posso fazer isso? Se você sabe ler em grego, em hebraico e aramaico, pesquise. Ele não existe. Outro texto que os cristãos usam para tentar anular as leis alimentares é o texto de Romanos, capítulo 14. Leia o capítulo inteiro de Romanos 14 e lá está dizendo assim: alguns comem de tudo, enquanto outros somente comem vegetais. Ora, aí o cristão fala, viu? Está escrito que alguns comem de tudo. Comer de tudo é comer porco, comer camarão, comer qualquer porcaria. Ora, vejam, este raciocínio está errado. Se você ler o capítulo inteiro de Romanos 14, tem que ler tudo. Você irá perceber que o debate é entre os vegetarianos, ou seja, aqueles que comem vegetais, e aqueles que comiam de tudo. Tudo o quê? Tudo que é lícito, tudo que é admissível pelo Eterno. O contexto de Romanos 14 é o seguinte: no primeiro século, isso é um fato histórico, no primeiro século havia discípulos de Yeshua que eram vegetarianos e outros que comiam carnes lícitas. E no primeiro século houve uma briga entre os vegetarianos e os que não eram vegetarianos. A briga foi por causa da alimentação. E os vegetarianos, eles queriam impor a sua visão para o outro grupo. Então Paulo, ele quis dizer o seguinte: a alimentação não pode ser motivo de divisão entre aqueles que creem em Yeshua. E é por isso que Paulo disse em Romanos 14.4, quem é você para julgar o servo alheio? Então o debate é o seguinte: havia no primeiro século discípulos de Yeshua que eram vegetarianos e aqueles que não eram vegetarianos. E houve uma briga entre os grupos e os vegetarianos queriam que todos fossem vegetarianos. Aí o Paulo ele fala, olha, vocês não podem brigar por conta de alimentação. Quem é vegetariano deve respeitar o que come carne. E quem come carne deve respeitar o vegetariano. Porque o nosso amor pelo Mashiach, ele é maior do que tudo isso. Você não pode pegar a alimentação para criar divisão. Agora, os discípulos de Yeshua que comiam carne eram aqueles que comiam carnes lícitas. Quando Romanos fala o seguinte, aqueles que comem de tudo kasher, tudo lícito. Por quê? Porque os discípulos, eles eram judeus. Os Kefá, Pedro, Yohanan, João, Shaul, Paulo, todos eles, os apóstolos, os shelirim, os emissários, eles eram judeus. E judeu comia de tudo que é lícito, né? Então, o debate aqui é entre os vegetarianos e aqueles que comiam carnes lícitas. E é interessante, não é, que Paulo, parece que ele indicou e recomendou o vegetarianismo, porque em Romanos 14:21 ele diz: bom é não comer carne. Então vejam, você pode comer carne, mas Paulo ele falou, bom é não comer carne. Então parece que ele incentivou, de uma certa forma, o vegetarianismo. Mas, se você quiser comer carne, você tem que comer carnes lícitas e que passaram pela lei do abate. E, por fim,
O outro texto que os cristãos usam para tentar anular as leis alimentares é o texto de Atos, capítulo 10. Em Atos, capítulo 10, Quefá, Pedro, ele tem uma visão de animais puros e de animais impuros que estavam em um lençol. E uma voz fala para Quefá matar os animais impuros e comê-los. Então, se você ler o capítulo inteiro, você perceberá que esta visão diz respeito ao relacionamento entre judeus e gentios, pois em sequência, Quefá, Pedro, ele foi chamado para ir à casa do gentio Cornélio. Os gentios eram discriminados pelos judeus, e a visão diz para Quefá para não discriminar os gentios, que eram considerados animais impuros pelos judeus mais radicais. Isto é muito importante que você deve entender. No judaísmo antigo, e até mesmo hoje, no século XXI, eu já li, há rabinos que chamam os gentios de animais impuros. Então, é triste, mas há rabinos ortodoxos que chamam os gentios de animais impuros. Isso havia também no primeiro século. Então, muitos judeus consideravam os gentios animais impuros. Então, Quefá, ele estava dormindo no terraço de uma casa e ele tem uma visão de animais puros e de animais impuros em um lençol. E o Eterno fala para Quefá matar os animais impuros e comê-los. E daí, Quefá, ele diz em Atos capítulo 10, verso 14, que ele nunca comeu nada impuro. Ele nunca comeu nenhum animal proibido pela Torá. E Quefá, Pedro, ele fica, poxa, o que essa visão quer dizer? E você lê todo o capítulo 10 e você vai perceber que esta visão não foi para dizer que as leis alimentares tinham sido abolidas. Esta visão não foi para dizer que você pode comer porco, camarão, etc. Não. Esta visão era para demonstrar que os gentios, eles não são animais impuros. Os gentios, eles foram aceitos pelo Eterno. Os gentios, eles podem fazer parte do povo do Eterno. Isto está explicado em Atos, capítulo 10, versos 34 a 35, em que Quefá, Pedro, falou: agora eu entendo que Elohim é imparcial. Todos os que o temem e fazem o que é certo lhe são aceitáveis, sem importar a qual povo pertencem. Logo, a visão de Quefá se refere à aceitação dos gentios para ingressarem na Brit Hadashá, na nova aliança. Isto não tem nada a ver com a alimentação. Você leia o capítulo 10 de Atos e você vai verificar que os gentios, eles aceitaram o testemunho de Yeshua e houve a imersão deles na Ruach HaKodesh, no Espírito do Eterno, no Espírito Santo, Espírito Santidade, ainda que eles fossem incircuncisos. Então, Atos capítulo 10 não tem nada a ver com alimentação. A visão de Quefá, de Pedro, não tem nada a ver com alimentação. Ela tem a ver com o seguinte: os animais impuros representam os gentios, pois os ortodoxos consideravam os gentios animais impuros. E o Eterno quis dizer para Quefá, para Pedro, que os gentios, eles estavam sendo recebidos pelo Eterno por meio da emuná, da fé em Yeshua HaMashiach. Tanto é que no capítulo 10 nós lemos que os gentios, eles se converteram ao Eterno, eles passaram a crer em Yeshua HaMashiach e logo depois eles foram imersos em Ruach HaKodesh, no Espírito de Santidade. E os judeus, eles glorificaram Elohim, está escrito que eles glorificaram Elohim porque Elohim tinha aceitado os
gentios. Então, vamos nos preocupar com a alimentação. Yeshua não revogou as leis alimentares. Atos 10.14, Kefá falou após a morte de Yeshua: eu nunca comi nada impuro. Que nós venhamos a obedecer a Torá. Vamos fazer uma tefilá, uma oração. Avinu Malkenu, Shabbat Shammai, Elohei Abraham, Elohei Tzchak, Elohei Yaakov. Nós te agradecemos por esta paraxá, por este estudo. Ajuda-nos, Eterno, a cumprirmos a Tua vontade, obedecendo às leis de alimentação. Que nós possamos cumprir a alimentação, pois comer não é um ato natural. Comer é um ato espiritual. Toda vez que nós comemos, nós cumprimos a Tua vontade, obedecendo aquilo que o Senhor determinou em Tua Torá. Dê-nos força para vencermos a tentação. E que quando nós estivermos comendo alimentos lícitos, nós venhamos a desenvolver uma força espiritual interior para vencermos outras tentações. Que nós possamos cumprir a Tua Torá de forma íntegra, de forma perfeita. Nós agradecemos por este estudo, nós agradecemos por Tuas revelações e que nós sejamos firmes em obedecer a Tua Torá. Shem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.